deputado federal do Espírito Santo, Evair de Mello. Evair, bom dia, seja bem-vindo à Ouro Verde, Evair. Bom dia, queridos ouvintes da Ouro Verde. Obrigado pela oportunidade nessa manhã tão intensa de notícias e informações, conversar com o brasileiro e poder se posicionar diante da confirmação da gravidade dos fatos. Que nós estamos tendo acesso nas últimas horas, o envolvimento direto do STF, não é somente do Dias Toffoli. O STF tem um sistema de proteção interno e, naturalmente, eles podem agora até querer dizer o contrário. Mas a grande maioria está envolvida nesses escândalos. O Dias Toffoli é só parte disso e, naturalmente, é uma boa oportunidade de falar com os brasileiros pela Ouro Verde numa manhã de quinta-feira. Obrigado, Evair. Uma honra ter você aqui. Evair, Toffoli está nu, né? E eu tenho, desde o início do programa, dito o seguinte: Evair, tem mais ministro do Supremo e não é Alexandre de Moraes com Toffoli na história do Taiaiá. E a gente precisa entender qual é a relação do Taiaiá com o Banco Master para entender a relação de um outro ministro que pode se somar a Toffoli nessa história toda, viu, Evair? Olha, a coisa é muito mais grave do que parece ser. O STF, ele faz parte do sistema do crime organizado que foi montado no país. Por muito tempo, depois que me tornei parlamentar, estou no terceiro mandato, eu tenho estudado muito a estrutura do crime organizado. E por que do crime organizado? Porque estrategicamente, de forma inteligente, não é simplesmente um assalto, um roubo. Eles estruturam toda uma pirâmide de envolvimento. E tem gente infiltrada nos diversos poderes da República e também na sociedade civil. Portanto, naturalmente, eles têm, está confirmado agora esse escândalo e tantos outros, o envolvimento direto também do judiciário. Há muito tempo o Brasil está desconfiado que o judiciário, o Supremo, ao invés de se dedicar à sua causa pétrea, que é a interpretação constitucional, começou a se envolver direta e indiretamente na sociedade civil. Esse caso do Banco Master mostra como foi estruturada uma pirâmide de poder que, naturalmente, tem proteção do STF. Ninguém consegue montar um esquema igual esse que o Vocaro montou sem a proteção do judiciário, da política, da imprensa, dos meios de comunicação, como eu disse. E eles estão nas universidades, estão na sociedade civil. Olha esse esquema de combustível em São Paulo. Portanto, isso é estruturado, é pensado e planejado. E eu até hoje falei isso cedo, em outra oportunidade, muita gente comemorou quando o STF passou por cima de todas as suas prerrogativas e de uma forma, vou dizer, vergonhosa, fez a condenação e prisão de Jair Bolsonaro. Quem não pensava, ou concordava, ou não gostava de Bolsonaro, comemorou naquele momento, mas não sabia ele que esse mesmo sistema iria se virar contra todos os brasileiros e a fatura ia chegar. Veio o caso do Banco Master, existem outros escândalos. O ministro Alexandre de Moraes está literalmente acuado, ele está em silêncio porque ele sabe que ele está envolvido nisso, uma vez que pode ser que o braço do crime organizado dentro do STF pode ter passado pela esposa do Alexandre de Moraes com esse contrato inescrupuloso. Você vê que a própria OAB, os advogados, estão horrorizados, não pela causa, não tem nenhuma ilegitimidade ela pegar uma causa como advogada. Mas os valores, sabe que não são valores normais, não são os custos advocatícios, a margem é muito acima disso. Portanto, ele também está acuado, porque pode ser que o Toffoli, naturalmente ela pode não ter despachado com o Moraes, mas pode ter despachado com o Toffoli, você vai perceber que essa podridão é muito maior e é preciso dizer, assim, tomara que isso venha à tona, a verdade precisa aparecer. Enfrentar o sistema não é fácil. O sistema que às vezes cala a gente, usa pressão. O Lula foi solto pelo sistema. Jair Bolsonaro, quando se propôs a enfrentar o sistema, ele sempre disse que o preço a ser pago é muito alto. O preço da conivência é fácil, o preço do silêncio é fácil, mas o preço do enfrentamento é muito alto. Jair Bolsonaro entregou a própria liberdade para poder enfrentar o sistema. O sistema se reorganizou. O Lula foi solto por quem? Pelo STF. O Lula tornou-se elegível por quem? Pelo STF. Por quê? O crime organizado, o sistema estruturado, precisava que alguém arbitrasse. O Bolsonaro, se tivesse, mesmo inelegível, mas podendo andar pelo Brasil com a sua liberdade,
todo mundo sabe que ele, preso, ele é indiscutivelmente hoje o maior cabo eleitoral desse país, ele solto seria imbatível. O que o sistema fez? Prende Jair Bolsonaro. Os corredores de Brasília todos dizem que Bolsonaro fica preso até o segundo turno. No outro dia imediato, ele já pode ir para domiciliar e talvez dê para ele até uma liberdade provisória. Por quê? É claro a estratégia de tirar Jair Bolsonaro da participação direta no processo eleitoral de 2026. Então, é o sistema operando, o sistema trabalhando, tudo essa podridão. Ela passa pela Bahia, o grande escândalo do Banco Master começa com a conivência da Bahia, que é o núcleo duro do governo Lula, volta lá na CPMI do roubo dos aposentados. O próprio Lula está entregando a cabeça do próprio filho, porque sabe que isso pode chegar na sua cozinha, então há sacrificar alguém que sacrifica o filho com os advogados, é outro. Por isso que eles trabalham para obstruir os nossos trabalhos. Nós temos uma expectativa, o Vocaro deu a palavra que no dia 26 de fevereiro, na quinta-feira, ele irá na CPMI do roubo dos aposentados. Acho muito improvável que ele vá depois desse vazamento. E ontem, segunda de manhã, nós tivemos uma reunião, inclusive, com a oposição, com o presidente da Câmara, Hugo Mota, e eu disse, para nós termos calma, porque iria começar a vazar o desbloqueio do telefone do Vocaro. Essa do TOF foi só o primeiro vazamento. Pode ter certeza, virá muito mais por aí, e o Brasil terá certeza efetiva que não só ao Supremo, tem político, tem empresas, tem imprensa envolvidas até o pescoço com esse caso do Banco Master. Evaí, uma dúvida. Se o Supremo Tribunal Federal tem esse sistema de autoproteção e todo esse poder, e tem no Legislativo hoje Alcolumbre, que a gente sabe o que é e como pensa, e Hugo Mota, de alguma forma isso pode dar em nada, acabar em pizza, ou esse escândalo desse tamanho não tem mais jeito, medalhões, peixes, né? A gente sabe o tamanho dessa turma graúda aí, esses podem dançar dessa vez, Evaí? Ou perde o dedo ou perde uma mão. Eu acho que o próprio Supremo, alinhado ao governo Lula, vão entregar a cabeça de algum juiz a prêmio. Portanto, pode ser uma estratégia, não se preparem vocês, que nas próximas horas não será nenhuma surpresa se o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, acatar o pedido de impeachment do Dias Toffoli, acordado, inclusive, com o Executivo e, naturalmente, com o próprio Judiciário. Já se fala, inclusive, que o Lula abriu negociação com o Davi Alcolumbre, entregando a cabeça do Toffoli a prêmio, com duas ressalvas, que as vagas seguintes sejam do Messias e do ex-presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Então, essa agenda já está aberta, já está nos bastidores, e a forma, o Supremo, se quiser reduzir, eles vão entregar a cabeça de alguém. O Alexandre de Moraes seria uma cabeça muito grande, vamos dizer assim. O Toffoli me parece estar envolvido, mas ele não é um líder dentro desse sistema no Supremo. Portanto, o meu sentimento, eles não têm uma outra saída que não seja entregar a cabeça de alguém a prêmio, imaginando que isso possa aliviar as tensões. Portanto, isso é uma estratégia que o crime organizado usa, quando é preciso, ele entrega uns seus para poder salvar a corporação. Então, como o Supremo e como o governo faz parte de um grande sistema, fiquemos preparados que possivelmente eles vão, assim como o Lula está já oferecendo a cabeça do Lulinha na CPMI, do INSS, para poder limpar a própria barra e o Lulinha chamar para si toda a responsabilidade, eu não ficarei surpreso se nas próximas horas o Davi Alcolumbre, a serviço do Palácio e do Supremo, entregar a cabeça do Dias Toffoli. Evaí, Cláudio Cofani está conosco. O Cláudio tem uma pergunta para ti. Pois não, Cláudio? Evaí, bom dia. Você está aí no Espírito Santo e nós temos essa crescente posicionamento de exposição do STF, dos ministros do STF, e também lembro que temos um terço da STJ sendo investigado em questões relacionadas a histórias de vendas de decisões. Dentro do Legislativo, dentro do Espírito Santo, dentro do seu Estado, o Poder Legislativo tem algum instrumento ou tem meios de ele
ser corregedor, trabalhar ou controlar algumas deficiências do Poder Judiciário, ou como ocorre em Brasília, tudo aí depende de um único ser humano. Em Brasília, é o presidente do Senado. No seu estado, você tem ideia como é que funciona isso daí? Ou no Brasil inteiro, o judiciário, a cúpula do judiciário local, estadual e o judiciário federal estão leves, livres e soltos, sem riscos de serem questionados por quem é eleito pelo povo? Boa a sua análise. E a minha interpretação é que o crime organizado, o chamado sistema, está infiltrado pela história ou há décadas. E agora com viés até ideológico. Os tribunais são todos reféns. Olha essa manifestação recente do ministro do TCU, arbitrando na tramitação do processo do próprio Banco Master. Ou seja, os órgãos de controle em todo o sistema de construção. Muitas vezes o sistema e o crime organizado, ele tem dificuldade em eleger um deputado estadual, federal, senador, ou até mesmo executivo. O que ele faz? Usa dos poderes indiretos. Leva alguém aos tribunais de contas dos estados, leva alguém para o Tribunal de Contas da União, pega um juiz do sistema e leva para o CNJ, leva para os tribunais superiores. Eles fazem uma interferência indireta. Eles estão infiltrados no Brasil inteiro. As assembleias muitas vezes são reféns, o Tribunal de Contas dos Estados, o Tribunal de Contas da União, né, o STF, o CNJ. Então tem uma infiltração indireta desse esquema organizado, nos bastidores. Você tem alguma dúvida que eles estão se organizando nesse momento para poder financiar campanhas de deputados e senadores para que eles possam ter maioria no Senado ou na Câmara Federal na próxima legislatura? Não. É oferta de dinheiro, de facilidades, de acesso à mídia, de acesso à imprensa. Portanto, eles trabalham 24 horas. E quebrar isso não é fácil. Por isso que a principal eleição nossa, conversar com os brasileiros, Claro, a nossa prioridade é eleger a direita no Executivo. Todos nós seremos amigos e eleitores de Flávio Bolsonaro, porque ele representa essa nossa luz de esperança ao retornar no Executivo, trazer o legado de seu pai e trazer os avanços que são necessários. Mas também o crime organizado, o sistema, nesse momento, ele quer manter a supremacia do grande poder regulador no Brasil, que é o Senado. Isso a gente está atento. E eles acham esses chamados do meio, esses imparciais, bom moços, ou até gente que tem uma visibilidade grande, são alimentados nesse momento com mídia, com recurso, com estrutura, porque eles sabem que se o Senado tiver um perfil realmente legislador, cumprir a sua função constitucional, o Senado pode começar a desmanchar essa estrutura do sistema e do crime organizado, que está infiltrado nos estados e também nos órgãos federais. Evair, Leandro Jesus, deputado estadual da Bahia, PL da Bahia, também tem uma pergunta para ti. Pois não, Leandro? Evair, primeiro concordar aqui com a sua fala, né, quando se trata das estruturas nos estados, né, aqui na Bahia não é diferente. Temos aqui os inúmeros escândalos que envolvem o nosso tribunal, né, teve aqui a Operação Faroeste, que ainda assombra, né, aqui os desembargadores e juízes, no esquema de venda de sentenças, não apenas envolvendo questões de terra, mas também aqui escândalos sobre venda de sentenças até para beneficiar faccionados e organizações criminosas. Então, infelizmente, isso é algo que tomou, né, os nossos estados também, e aqui também vivemos esse problema, né, com os tribunais de contas, que estão todos aparelhados, né? Então, infelizmente, o Brasil, em todas as suas camadas, está passando por esse mesmo sistema, né, corrupto, dominante, institucionalizado, que precisamos passar a limpo. Mas, eu queria... como é que está a situação da CPMI, né, que o Jordi, né, protocolou com um número de assinaturas bastante significativo na CPMI do Banco Master? Como é que estão as conversações? Como é que você tem visto isso? Está existindo alguma pressão, ou já foi falado em alguma pressão de membros da Suprema Corte para que esta CPMI do Banco Master não venha ser instalada? Embora saibamos que essa instalação, por se tratar de CPMI, ela deveria ser automática. Enfim,
você tem esperança dessa instalação e que, de fato, possamos, através dessa investigação conduzida pelo Senado e pela Câmara, trazer realmente algo positivo e as revelações que são necessárias sobre esse escândalo do Banco Master. Como é que você está vendo? Vamos avançar com essa CPMI ou vão conseguir travar aí, junto com a Alcolumbre, essa instalação? Leandro, primeiro, uma alegria poder falar com você, nosso estado querido da Bahia. Sabe que a Bahia é o segundo território dos capixabas, que encontraram na Bahia terra fértil, foram para lá produzir. Portanto, eu tenho uma ligação muito forte, inclusive familiar, né, com o extremo sul da Bahia. Então, convivo no dia a dia e posso ser testemunha dessa pressão do sistema sobre o arranjo produtivo, sobre a propriedade privada, ou até mesmo sobre a liberdade que vive a Bahia. Infelizmente, a Bahia foi tomada por um regime ideológico que trabalha para o sistema e tem levado muita infelicidade para o nosso povo. Isso é um reflexo que vai para todo o Brasil. Como eu disse anteriormente, né, o protocolo da CPMI. E por que CPMI? Porque a CPMI não tem fila de entrada. Na Câmara, hoje, nós temos 15 processos de CPI. E fora um fato muito explosivo, ela tem que seguir essa fila e pode tramitar 5 CPIs ao mesmo tempo. A CPMI, não. E agora, regimentalmente, a CPMI, instalado a sessão do Congresso, ela tem que ser lida, é oficializada, o ato contínuo é a sua instalação e essa prerrogativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Volto no que eu disse, eu tenho a impressão e o sentimento que eles vão ter que colocar a cabeça de alguém a prêmio. O próprio sistema financeiro, né, que agora vão pagar do próprio bolso os rombos do Volcaro, estão indignados, porque agora isso vai chegar no bolso dos executivos dos principais bancos, através do fundo e da rentabilidade das suas instituições. Portanto, isso somado à pressão política, à pressão do momento, e a mídia vai ser extremamente importante, eu tenho a impressão que pode ser acatado a CPMI do Banco Master, mas para poder tentar reduzir o impacto, o próprio Davi pode se antecipar e acatar o pedido de impeachment do Toffoli, que já está em processo, tentando acalmar tudo isso. Portanto, eu vou dizer que nós vamos viver fortes emoções e eu estou muito confiante que desse limão vamos fazer o limonada e, como no futebol americano, nós vamos avançar jardas. A primeira jarda a ser avançada pode ser a cassação do Toffoli, que é só a ponta do que nós queremos tá fazendo. Tudo isso vai ser muito importante para o debate eleitoral, onde vai exigir dos candidatos o posicionamento. Isso vai mobilizar o Brasil, porque é muita insegurança jurídica, é muita incerteza quando nós temos o Supremo e também a política nacional tomada pelo crime organizado. E o Banco Master é só um desses escândalos. Tem tantos outros vir por aí. O roubo dos Correios ficou pequeno perto do Banco Master, mas não pode ser ignorado. A própria CPMI, que cumpriu um papel extraordinário pelo seu relator, pelo seu presidente, por nós parlamentares que estamos lá, com entrega importante, só tem essas pessoas presas e sendo punidas porque a CPMI deu visibilidade. Essa nossa liderança da oposição na Câmara, hoje pelo deputado Cabo Gilberto, pelo Gustavo Gaia, que nos lidera, Jordi já nos liderou no passado recente, Zuco já nos liderou no ano passado. Nós somos minoria, mas uma minoria aguerrida. Vamos fazer barulho sim e vamos usar toda a nossa prerrogativa para colocar na mesa e botar para que isso possa ser pautado e o Brasil possa ser restabelecido minimamente a normalidade e a segurança jurídica. Evair, muito obrigado por estar conosco mais uma vez, viu, Evair? É uma honra conversar contigo. É sempre muito bom falar com a Auri Verde. Eu tenho sorte, uma bênção divina, ter nascido no estado que tem o nome de Espírito Santo, que possa nos iluminar muito. E estou muito confiante porque a nossa capital é Vitória. Portanto, são palavras, são essas mensagens. Pela luz do Espírito Santo e na certeza da vitória, o meu bom dia, o meu agradecimento a todos. Eu agradeço aí aos colegas que compartilharam comigo. Leandro, e um grande abraço no povo querido e honrado da Bahia. Os baianos humildes e simples não merecem um governo tão inescrupuloso, tanto a nível estadual quanto a nível federal. Eu tenho certeza que a luz do Espírito Santo vai nos levar a uma vitória verdadeira. Grande abraço. Amém. Obrigado, Evair.